Bem-vindas e bem-vindos ao Debate. Hoje, nosso foco está nesse universo crescente dos suplementos vitamínicos. Com eles ficando cada vez mais populares, surge a pergunta, né? Eles são, de fato, ferramentas essenciais em algumas situações ou representam um risco cada vez maior por causa do consumo amplo e muitas vezes sem orientação? Nossa análise hoje se baseia em material que explora tanto o papel vital das vitaminas quanto os perigos, que são bem reais, do excesso, a tal da hipervitaminose. Exatamente. E o ponto central que a gente vai discutir aqui hoje é basicamente este. A suplementação vitamínica é, de verdade, um avanço necessário para a saúde pública, em casos específicos bem definidos, ou, por outro lado, a gente está encarando um risco crescente que é alimentado por um consumo sem muito critério e por promessas que nem sempre têm comprovação científica para a população em geral. Olha, eu vou defender a perspectiva de que, apesar da alimentação ser a base, claro, insubstituível, a suplementação tem sim um papel importante e seguro, viu? Quando o objetivo é corrigir deficiências que foram confirmadas e atender necessidades bem particulares. Lógico, isso sempre com indicação e, claro, acompanhamento de profissionais de saúde. E eu, por outro lado, vou trazer a visão de que essa suplementação generalizada que a gente vê por aí é, na grande maioria das vezes, desnecessária. Vou argumentar que ela é muito mais impulsionada por interesses comerciais, sabe? E por informação parcial, do que por uma necessidade real. E isso acaba trazendo riscos bem sérios de toxicidade que, para a maior parte das pessoas, podem sim superar qualquer benefício que se imagine. Vamos então começar estabelecendo um ponto que acho que concordamos: a importância fundamental das vitaminas. Elas são, e o material descreve isso muito bem, cruciais para a estrutura, para o funcionamento das nossas células. Elas atuam de forma decisiva no metabolismo, muitas vezes como coenzimas, quer dizer, aquelas moléculas que ajudam as enzimas a fazer o trabalho catalítico delas, que é essencial. Como disse o Dr. Alberto de Macedo Soares, um organismo sem vitaminas é um organismo que não funciona direito. Bom, partindo disso, a gente tem situações clínicas bem claras onde a suplementação vire uma necessidade. Pensemos, por exemplo, na deficiência de vitamina B12, que pode levar a problemas neurológicos bem sérios, inclusive falhas de memória, Ou então, na combinação de vitamina D e cálcio, que é um pilar no tratamento da osteoporose para ajudar a fortalecer os ossos. São aplicações terapêuticas claras que o próprio Soares cita. O ponto-chave, para mim, é a orientação profissional qualificada. O farmacêutico, o nutricionista, o médico. A consulta individualizada, como a farmacêutica Juliana Cardoso descreve, permite ajustar a dose certa, a duração do uso para cada pessoa, garantindo a segurança e minimizando os riscos, entende? Os casos de hipervitaminose que eu reconheço são graves. Eles surgem principalmente do uso abusivo, da automedicação e não da suplementação feita do jeito certo, monitorada. Entendo seu ponto sobre a necessidade em casos específicos, mas eu vejo a situação geral de uma maneira bem diferente. Concordo, claro, vitaminas são vitais, ninguém aqui está negando isso. Mas a ideia de que uma suplementação ampla é benéfica ou, pior, necessária para a maioria das pessoas na minha opinião, equivocada. Como vários especialistas no material que a gente leu, o Soares, a Giovanna Bingri, o Alf Borges Souza, eles afirmam que uma alimentação variada, com frutas, verduras, legumes, já fornece as vitaminas que a grande maioria de nós precisa. O que me preocupa mesmo é que essa busca quase incessante por suplementos parece ignorar ou pelo menos minimizar a gravidade e a realidade dos riscos da hipervitaminose, do excesso. O material detalha consequências bem sérias, por exemplo, o excesso de vitamina D. Isso não é um probleminha menor, sabe? Ele pode causar um efeito cascata perigoso, levando à hipercalcemia, que é cálcio demais no sangue, que por sua vez pode sobrecarregar os rins, causar perda óssea e até problemas neurológicos e cardiovasculares. Já o excesso de vitamina A, pode ir desde efeitos agudos na visão e pele até problemas ósseos crônicos e em gestantes, efeitos teratogênicos devastadores, ou seja, que podem causar malformações muito graves no feto.
E os riscos não param por aí, se estendem a outras vitaminas. B6 em excesso pode causar neuropatias, B12, reações alérgicas, vitamina C em megadoses pode levar a problemas gastrointestinais, cálculos renais. E isso não é só teoria, né? A gente viu reportagens como aquela do Fantástico, mostrando casos reais e assustadores aqui no Brasil. Gente que entrou em coma por causa de soro da imunidade com doses cavalares de vitamina D, pessoas com sequelas neurológicas por causa de injeções de vitaminas, internações em UTI por causa de coquetéis vitamínicos que foram prescritos sem o devido critério. Além disso, muitas alegações populares, tipo o efeito antioxidante superpotente dentro do corpo, são bem questionáveis. O Dr. Soares lembra muito bem daquele estudo com beta-caroteno que, olha só, em vez de proteger, acabou aumentando o risco de câncer de pulmão em fumantes. E o que dizer de protocolos completamente absurdos, como o tal Super Bebê, sem base científica nenhuma, contrariando recomendações de órgãos sérios como a OMS? Por trás de muito disso tem uma pressão comercial gigantesca, o que alguns estão chamando de vitaminocultura ou até empurro-terapia, com incentivos financeiros, um mercado bilionário e uma regulação para suplementos que, como o Dr. Paraná critica, é bem menos rigorosa que a de medicamentos. Ela não exige, por exemplo, estudos de fase 3, aqueles testes grandes, em humanos, para confirmar eficácia e segurança antes de ir para o mercado, né? Sua preocupação com o excesso e o uso indiscriminado é totalmente válida, e eu compartilho dela. O consumo sem critério é, sim, perigoso, mas a gente não pode deixar que o medo do abuso por alguns acabe generalizando a ponto de prejudicar quem realmente tem uma necessidade clínica comprovada. O meu foco está nos grupos específicos que se beneficiam, pessoas com deficiências diagnosticadas, por exames laboratoriais, idosos com osteoporose que precisam daquela combinação de D mais cálcio, talvez até atletas de altíssimo rendimento, como o Drauzio Varela menciona, embora sempre com acompanhamento muito rigoroso. Mas a minha pergunta é, essa preocupação com o excesso na população geral, que muitas vezes busca atalhos sem orientação, será que ela não corre o risco de criar barreiras ou até estigmatizar o uso terapêutico justificado? Negar ou dificultar o acesso a uma suplementação de B12 para alguém com problemas cognitivos por causa da falta dela, ou de vitamina D para prevenir fraturas em idosos por causa do medo do mau uso por outras pessoas, isso me parece um tiro no pé. Os exemplos do Soares sobre a eficácia nesses cenários são claros. O problema, eu insisto, não está na vitamina em si, mas na dose e na indicação correta. A questão, para mim, é que o padrão de consumo que a gente vê hoje é, na sua maioria, desnecessário e de risco. Não se trata só de alguns casos isolados de abuso. A facilidade com que se compra suplementos em farmácia, supermercado, pela internet, muitas vezes sem qualquer orientação, isso somado a essa cultura do quanto mais melhor, que é fortemente alimentada pelo marketing, cria um ambiente muito propício ao problema. Os números da Anvisa que o material cita são um sinal de alerta bem claro. 240 notificações de problemas ligados a suplementos desde o ano passado, sendo que quase um terço disso, 28%, foram classificados como graves. Mais de 62 mil anúncios irregulares que foram removidos da internet. Isso não é pouca coisa, né? As internações graves que foram noticiadas, com pessoas em coma, em UTI, são a face mais visível de um problema que o Dr. Cleiton Macedo classifica como de saúde pública. Não dá para minimizar isso dizendo que é só mau uso. A realidade, como o Soares e a Binger reforçam, é que a imensa maioria das pessoas com acesso a uma dieta razoavelmente variada não tem necessidade nenhuma desses produtos. Nesse contexto de consumo amplo e muitas vezes desinformado, o risco agregado para a população geral acaba superando em muito o benefício potencial para a maioria. Como é que a gente pode falar em uso adequado como regra quando os dados e os casos graves apontam para um volume tão grande de problemas, frequentemente impulsionados mais por promessas de marketing do que por diagnósticos reais? Mas e a ciência por trás disso? Não podemos simplesmente nivelar tudo por baixo e dizer que é tudo marketing. Existem exemplos, sim, muito robustos de suplementação com forte evidência científica e com impacto real em saúde pública.
Veja a recomendação da Organização Mundial da Saúde para o uso de ácido fólico antes e durante a gestação para prevenir defeitos do tubo neural no bebê e de ferro para combater a anemia gestacional. Isso é suplementação baseada em evidência sólida, com um objetivo claríssimo e benefícios comprovados. Eu concordo plenamente que nem todas as alegações que a gente vê por aí, especialmente no marketing, têm comprovação científica. Mas a pesquisa séria, ela continua. Há benefícios demonstrados em contextos específicos, como aqueles que eu já mencionei, para B12 e vitamina D na osteoporose. A dificuldade inerente a realizar estudos clínicos de larga escala, de longo prazo, bem controlados para todos os nutrientes e em todas as condições possíveis em humanos, isso não deveria invalidar automaticamente o uso terapêutico quando ele é bem indicado por um profissional, com base no quadro clínico individual e idealmente confirmado por exames. Descartar toda a suplementação por causa do marketing exagerado não seria como jogar fora o bebê junto com a água do banho, ignorando benefícios reais e comprovados em situações específicas como na gestação ou em deficiências que foram diagnosticadas? Lamento, mas a base científica para muitas das alegações mais populares que impulsionam o mercado é, sim, frágil, ou em muitos casos, simplesmente não existe. O próprio material que a gente está analisando aqui aponta essa falta de evidência robusta para alegações genéricas, como aumentar a imunidade de forma geral ou ter efeitos antioxidantes milagrosos dentro do corpo humano. O Dr. Soares mesmo expressa ceticismo sobre isso, lembrando que resultados promissores em tubos de ensaio in vitro muitas vezes não se confirmam no organismo vivo, in vivo, que é um sistema imensamente mais complexo. Aquele estudo com beta-caroteno que ele menciona, onde a suplementação acabou aumentando o risco de câncer de pulmão em fumantes, serve como um alerta muito contundente contra essas extrapolações simplistas do tipo vitamina sempre faz bem. E aberrações como o tal protocolo Super Bebê são exemplos claros de práticas sem qualquer respaldo científico que vão totalmente na contramão de recomendações estabelecidas por entidades sérias como a OMS. O marketing agressivo, a tal empurro-terapia com suas comissões, viagens e a influência digital, eles exploram justamente o desejo das pessoas por soluções fáceis e rápidas para a saúde, vendendo produtos sem comprovação sólida e, o que é pior, muitas vezes omitindo ou minimizando os riscos. A brecha regulatória, como a falta de exigência de estudos de fase 3, aqueles testes mais rigorosos e caros, feitos em milhares de pessoas para confirmar segurança e eficácia antes de um produto ser aprovado, como acontece com medicamentos, que o Dr. Paraná critica, permite que suplementos cheguem ao mercado com muito menos escrutínio, com muito menos análise. Isso cria um terreno fértil para que o marketing se sobreponha à ciência. Se a base científica fosse tão sólida para esses usos gerais que a gente vê sendo promovidos, por que a indústria investiria tanto em publicidade e influenciadores e aparentemente menos em gerar esses estudos robustos de fase 3 que comprovariam isso? Eu reconheço o problema do marketing agressivo e da falta de rigor em algumas alegações, sem dúvida. Mas a questão da segurança ou do risco não pode ser tratada de forma absoluta. A segurança de qualquer substância, e isso inclui as vitaminas, é fundamentalmente dependente da dose que se usa e do acompanhamento profissional. É um princípio básico da toxicologia. A dose faz o veneno. Até a água, que é essencial para a vida, pode ser tóxica se consumida em excesso extremo. Portanto, a chave para o uso seguro das vitaminas está na moderação e, de forma crucial, na orientação qualificada. Uma consulta com um farmacêutico, como a Juliana Cardoso descreve, ou com um nutricionista, um médico, é essencial para avaliar a real necessidade individual, definir a dose correta com base em evidências e monitorar o uso, considerando outros medicamentos ou outras condições de saúde. O problema não está na molécula da vitamina em si, que o nosso corpo precisa, mas na forma como ela é utilizada. Na dose excessiva, na falta de indicação real, na automedicação baseada em informações duvidosas. Focar no fortalecimento dessa orientação profissional e na educação do paciente não seria o caminho mais construtivo para garantir o uso seguro e benéfico quando ele for realmente necessário? Você não concorda que o problema central é mais a dose e a falta de critério do que a vitamina em si?
Discordo parcialmente, porque essa visão foca muito no mau uso individual e acaba ignorando como a própria natureza e a comercialização desses produtos contribuem para uma falsa sensação de segurança. Essa ideia de que, se é natural, não faz mal, é uma falácia perigosíssima, e o material traz exemplos claros disso. A gente viu o caso do Wallace Saldanha, que teve uma hepatite tóxica aguda, uma inflamação gravíssima do fígado, usando um suplemento que continha chá de picão preto, uma planta considerada natural. E o caso do Yuri Rocha David, onde a aloe vera, a babosa, também natural, parece ter interagido com outros medicamentos, sobrecarregando o fígado dele. Isso mostra que mesmo produtos de origem vegetal podem ser hepatotóxicos, ou seja, tóxicos para o fígado. E mais importante, as próprias vitaminas, que são essenciais em pequenas quantidades, elas se tornam tóxicas em doses elevadas. O Dr. Soares desmistifica aquela crença comum do se não fizer bem, mal não faz, quando ele explica que interromper abruptamente megadoses de vitamina C pode, paradoxalmente, causar sintomas parecidos com os do escorbuto, que é a doença da falta de vitamina C, e ainda aumentar o risco de cálculos renais. Isso vai totalmente contra a ideia de que são inócuas. Os alertas de médicos como Macedo e o Paraná sobre danos reais aos rins, ao fígado e até risco de morte, eles não são hipotéticos, são baseados em casos clínicos. A toxicidade não é uma exceção rara, é um risco inerente ao excesso que está sendo facilitado pelo mercado. Como é que a gente pode conciliar essa ideia de que a orientação profissional garante a segurança quando a gente vê casos graves, inclusive com produtos ditos naturais, onde o perigo claramente não foi percebido ou não foi adequadamente comunicado ao consumidor? Entendo que essa percepção do natural pode ser enganosa e que a informação precisa ser muito clara. Mas, ainda assim, eu acredito que a solução passa por uma colaboração efetiva entre o consumidor, que precisa buscar informação confiável, e o profissional de saúde, que tem que atuar de forma ética e baseada nas melhores evidências disponíveis. É fundamental que as pessoas sejam incentivadas a procurar orientação qualificada, seja do farmacêutico, ali na farmácia da comunidade, do nutricionista no consultório, do médico no posto de saúde, antes de sair tomando qualquer suplemento. A consulta personalizada, como a Juliana Cardoso enfatiza, é a oportunidade de analisar o quadro completo, o histórico de saúde da pessoa, os hábitos alimentares, os medicamentos que ela já usa e, se for o caso, solicitar exames para confirmar uma deficiência antes de pensar em suplementar. O profissional tem o dever de educar sobre os riscos e os benefícios reais e só indicar suplementos quando houver necessidade comprovada, na dose certa e pelo tempo necessário. Eu acredito que fortalecer essa relação de confiança e informação qualificada é a chave para a segurança. Não seria mais produtivo focar em fortalecer essa orientação profissional e a educação do consumidor, em vez de apenas criticar a disponibilidade dos produtos em si? Eu vejo a responsabilidade de uma forma um pouco mais sistêmica. Não me parece justo nem eficaz colocar todo o peso nas costas do consumidor e do profissional individual quando o ambiente regulatório e comercial em que eles estão inseridos facilita ativamente o consumo de risco. A regulação atual, que o Dr. Paraná aponta como sendo menos exigente para suplementos do que para medicamentos, lembra, sem a necessidade daqueles estudos de fase 3 que eu mencionei, permite que produtos cheguem às prateleiras com bem menos garantias de segurança e eficácia. Soma isso à publicidade massiva, muitas vezes com promessas exageradas ou sem fundamento nenhum, a tal da empurroterapia, com incentivos financeiros, a influência digital. A facilidade de comprar esses produtos em qualquer lugar, sem receita, sem perguntas, sem orientação adequada na maioria das vezes, cria um cenário que favorece o uso indiscriminado e, claro, os riscos. A própria existência de sistemas como o Notivisa, que é gerenciado pela Anvisa, mencionado no material, para que profissionais e cidadãos notifiquem problemas com produtos, é um reconhecimento oficial de que esses eventos adversos são uma realidade preocupante que precisa ser monitorada de perto. Portanto, a responsabilidade não pode ser só do indivíduo, entende? O sistema como um todo, a regulação, a fiscalização da publicidade, a ética nas práticas comerciais precisa ser mais forte para proteger a saúde das pessoas. Mas como esperar que o consumidor médio
e até mesmo o profissional de saúde consigam sozinhos resistir a toda essa pressão comercial e informacional, quando a própria estrutura regulatória é mais permissiva para suplementos do que para remédios, como o Dr. Paraná bem observou. Bem, para resumir a minha posição, eu reafirmo o papel insubstituível das vitaminas para o funcionamento saudável do nosso corpo. A suplementação, por sua vez, tem sim um lugar legítimo e valioso como ferramenta terapêutica, mas, e aqui está o ponto-chave, especificamente em casos de deficiência comprovada ou em necessidades especiais bem definidas, como na gestação ou em condições como a osteoporose. No entanto, a segurança e eficácia dessa prática dependem totalmente de uma indicação correta, baseada em avaliação clínica e, idealmente, exames, do uso de doses adequadas e, crucialmente, do acompanhamento por um profissional de saúde qualificado e ético. O verdadeiro perigo reside no autodiagnóstico, no consumo indiscriminado e naquela busca por soluções mágicas que são impulsionadas por modismos ou promessas sem fundamento. E eu concluo reiterando a minha visão. Para a grande maioria das pessoas que têm acesso a uma dieta minimamente equilibrada, a suplementação vitamínica é, na melhor das hipóteses, desnecessária e, na pior, perigosa. Ela expõe os indivíduos a riscos reais e potencialmente graves de hipervitaminose e toxicidade, como os exemplos que a gente discutiu aqui ilustram bem. É fundamental manter um olhar crítico sobre a forte influência do marketing nesse setor, questionar a fragilidade das evidências científicas por trás de muitas das alegações populares e, acima de tudo, priorizar a obtenção de nutrientes através de uma alimentação variada e saudável. A busca por orientação profissional é válida sim, mas ela deve ser pautada por evidências científicas sólidas e necessidades reais, não por tendências de mercado ou por promessas comerciais que parecem atraentes. Fica bem claro que este é um tema complexo, né? Com nuances importantes e preocupações legítimas dos dois lados. A nossa intenção aqui foi justamente explorar essas diferentes facetas da suplementação vitamínica, trazendo à luz os argumentos e as informações que estão no material que serviu de base para a nossa conversa hoje. Esperamos que esta troca de perspectivas estimule a reflexão e, quem sabe, motive a busca por mais conhecimento no material original. A ideia é que cada um possa ponderar os pontos que foram levantados e formar sua própria conclusão informada, ciente de que não existem respostas fáceis ou universais para essa questão.